Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu vou falar sobre uma decisão que ainda não foi finalizada, mas sobre a qual já existe formada ali uma maioria, ou seja, a decisão em que o STF vai afirmar, o plenário do STF vai afirmar que o Moro realmente era suspeito, havia suspeição, falta de imparcialidade dele nos julgamentos que ele presidiu contra, e é literalmente contra, né, o ex-presidente Lula. E é justamente essa questão da suspeição. Ao invés de ser um julgamento era um julgamento contra. E aí um pouco sobre esse julgamento, os votos que já foram dados, a maioria a favor e os votos contrários, que eu quero tratar aqui hoje. Falar, emendar esse caso, na verdade, com o que já foi falado anteriormente sobre isso, em outros julgamentos do próprio STF, tanto do Pleno quanto da turma, e pensar um pouco sobre o que é processo, o que é devido processo legal, que coisa é essa de suspeição, né? Que exigência é essa que a gente está de que um juiz, afinal de contas, deve julgar apenas se ele for imparcial. Pois bem, Birosca News é esse quadro que eu faço todas as terças e sextas-feiras, falando sobre questões de direito, falando sobre questões polêmicas que envolvem o mundo do direito, mas tentando trazer isso de uma forma mais simples, no sentido de que possa ser mais acessível para quem não é exatamente da área, né? E esse conteúdo fica disponível depois no youtube.com/c/Alexandre Bahia, assim como também fica disponível o podcast do Birosca News no Deezer, Spotify e outras plataformas de podcast. E também tem o grupo do Telegram do Birosca News, em que eu inclusive vou pedir para aqueles e aquelas que estão inscritos lá sempre sugerirem temas, sempre as sugestões são muito boas, de temas para a gente discutir. Depois os vídeos também ficam disponíveis lá. Os links para todos estes canais estão disponíveis no meu Instagram, instagram.com/alebaia_. Obrigado aí pela presença do José Emílio, da Emília, o Bernardo também deu uma passada aqui. Obrigado pela audiência aí. Muito bem. Eu quero falar então dos agravos regimentais no recurso de habeas corpus número 193.726. É uma novela, na verdade, algo que já vem se somando há um bom tempo, acontecendo há um bom tempo, que é a questão da suspeição, da arguição de suspeição do Moro, ou seja, de que o Moro, ao julgar os casos envolvendo o ex-presidente Lula, não agiu com a devida imparcialidade. E olha que para essa análise sequer está se olhando, sequer se está se apreciando, estão sendo apreciados aqueles áudios, aquelas conversas que vazaram, né, aquelas supostas conversas que, de acordo com a Polícia Federal, nem são supostas, são conversas verdadeiras mesmo, entre o juiz e uma das partes, no caso o Ministério Público. Mas nem é isso, nem é sobre esses casos, nem é sobre esse material que se está discutindo a questão da suspeição do Moro nesse caso. É sobre ações objetivas dele, questões que são públicas e postas no processo, e mostram que, ao invés de agir como um juiz imparcial, o Moro estaria agindo com parcialidade. Seja essa parcialidade de uma luta contra a corrupção, seja essa parcialidade, seja lá qual for, o fato é que não cabe a juiz fazer cruzada contra qualquer coisa que seja. Vale anotar que esse caso foi levado ao plenário pelo relator, pelo ministro Edson Fachin, porque, na verdade, isso já havia sido solucionado na segunda turma. Nós já falamos sobre isso num vídeo passado, que eu vou colocar também na descrição deste, que o plenário do STF, lá no dia 14 de abril, o STF já havia, lá no seu plenário, também por 8 votos a 3, mantido a decisão da turma de que a Vara de Curitiba era sim competente para cuidar dos casos envolvendo o ex-presidente Lula e que os autos devem ser remetidos para a Justiça Federal do Distrito Federal, em que, teoricamente, se poderiam aproveitar todos os atos não decisórios que já tinham sido praticados lá em Curitiba. A questão é que,
como houve também lá na turma o julgamento, na segunda turma, o julgamento sobre a questão da suspeição, e a maioria dos membros da turma entendeu que também, além de incompetente, o juiz Moro também era suspeito, agiu com falta de imparcialidade nesse caso, logo, isso tem uma consequência processual extremamente importante, que é aqueles atos processuais já praticados e que poderiam ser reaproveitados no caso de simples incompetência, não podem ser reaproveitados no caso de suspeição. Eu tenho que recomeçar os processos do zero. Eu tenho que começar do início. Não posso reaproveitar nada. O que, obviamente, complica a história se eu estou querendo condenar, né? Se eu estou agindo aí não como juiz, mas como torcedor, porque ou não estou agindo como alguém que conhece e aplica o direito, mas como alguém que está fazendo uma cruzada, porque daí eu perco todos esses anos de tramitação e a prescrição está correndo. Até pela idade do réu, que aí você vai ter a prescrição, vai ser, o tempo dela vai ser diminuído, enfim. É importante, então, a gente ter claro, né, que essa declaração de incompetência ela já tinha sido dada pelo plenário por 8-3 e agora o STF, na sessão desta semana, na sessão plenária desta semana, o STF formou maioria. Houve um pedido de vista do ministro Marco Aurélio, mas já há uma maioria de votos suficiente para declarar que realmente houve suspeição, falta de imparcialidade, né? Ou seja, parcialidade, por parte daquele que deveria julgar, ouvindo as duas partes de maneira igual, dando inclusive o benefício da dúvida, a presunção de inocência ao réu e jogando apenas para a acusação o ônus de prova de culpa. Aparentemente não foi isso que aconteceu e por isso o STF, o plenário do STF, a maioria já dos ministros, confirmam a decisão que havia sido dada lá pela turma. O ministro Marco Aurélio pediu vista. Quem era o relator original desse caso? Era o próprio ministro Fachin, aliás, foi ele que pediu, inclusive, que essa questão fosse levada para o plenário. O ministro Gilmar Mendes, no entanto, ele abriu a divergência, tal qual já havia feito lá na segunda turma, no que ele foi acompanhado também pelo ministro Nunes Marques, o Alexandre de Moraes, o Toffoli, a Rosa Weber, Carmen Lúcia e o ministro Lewandowski, somando, portanto, 7 votos, que de um total de 11 significa que o Supremo já tem maioria pela tese da suspeição. O ministro Marco Aurélio pediu vista, foram votos vencidos até agora o próprio Fachin, que é o relator, claro, o relator original, e o ministro Barroso. Não votou ainda o ministro Marco Aurélio, que pediu vista, portanto, e o presidente da corte, o ministro Fux, também não votou, mas independentemente do voto que vier, tanto dos ministros Fux e do ministro Marco Aurélio, isso já não muda mais o resultado é sobre a suspeição. O Hamilton está perguntando ali sobre a questão da preliminar. Eu quero falar um pouco sobre isso, Hamilton, no sentido de que o regimento interno do STF é muito claro no sentido, e eu comentei isso no outro vídeo, que o regimento interno tem força de lei, né? O regimento interno do STF é muito claro no sentido de que não cabe ao pleno revisar decisões de turma. Você pode ter, uma vez dada a decisão por uma turma, um recurso para o plenário. Agora, não cabe revisão de decisão de turma via plenário. Essa preliminar, portanto, já deveria ter encerrado o caso, né? A votação sequer deveria ter acontecido, porque na verdade você já tinha uma decisão da turma, como bem levantou, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Essa é uma questão que sequer deveria ter ido lá para o plenário, e há uma insistência, na verdade, por parte do ministro Fachin, algo que a gente discutiu na semana em que eu falei sobre esse outro caso, né? A decisão que o STF deu sobre a questão da incompetência, uma insistência do ministro Fachin em tirar o caso da turma, tirar o caso da relatoria dele para levar para o plenário e, de novo, essa falta de certeza dentro do regimento interno sobre essas possibilidades, entre aspas, no bom sentido, de manipulação, né, do regimento
para tirar o caso, por exemplo, de uma turma, na esperança de que lá no plenário o caso possa ter um resultado diferente. É dizer, para além, inclusive, do fato de que a decisão da turma já deveria valer, e se para o plenário avaliar isso, deveria ter sido feito um recurso por parte da acusação para o plenário, da maneira como foi feito, realmente não faz sentido do ponto de vista procedimental, do ponto de vista regimental, né? Então, assim, a gente tem algumas situações bastante curiosas nesse caso, como essa própria preliminar, e que mostra que, na verdade, o processo penal ainda precisa, aparentemente, de um certo amadurecimento, porque ou o próprio regimento interno do STF precisa ser revisado para que situações assim não aconteçam mais. Não é possível que, uma vez que o relator perde, na turma, leve o caso para o plenário. Enfim, o fato é que a maioria dos ministros do STF, a maioria, mais do que a maioria absoluta dos ministros do STF, já votaram pela extinção, portanto, de todo o processo. Não apenas a questão da incompetência e, portanto, de todas as decisões, de todos os atos decisórios, em todos os processos em que foram feitos lá pela Vara de Curitiba, mas agora, com essa nova decisão, todos os atos processuais, inclusive os atos processuais mesmo de natureza não decisória, ou seja, provas que foram trazidas aos autos, movimentações, tudo isso, na verdade, se perde e o processo deve começar do zero, da oferta da denúncia para frente, assim que esse caso já foi determinado, inclusive, que ele seja mandado logo para Brasília, assim que ele chegar em Brasília, vai começar tudo de novo, como na verdade deveria ter sido desde o início, se a legislação tivesse sido observada, coisa simples como a exigência constitucional de que um juiz, ao julgar um caso, ele seja equidistante. É uma lição, inclusive, muito antiga de qualquer aluno do direito dos primeiros períodos sabe que uma garantia mínima que você precisa ter, se a gente fala de devido processo legal, contraditório, ampla defesa, etc., há 200 anos, pelo menos, que a gente sabe que os juízes precisam, para garantir isso tudo, não ter lado. Precisam estar exatamente equidistante. Eu não posso ter um juiz justiceiro, eu não posso ter juiz com missão salvadora, porque isso, na verdade, é a antítese, isso é o contrário do que você espera num processo. Enfim, vamos esperar e ver quanto tempo o ministro Marco Aurélio vai demorar para devolver o caso com o voto dele, mas já fica aí a orientação de que confirma, né, o plenário confirma tudo que a turma falou. Vamos ver agora os desdobramentos disso perante a própria Justiça Federal do Distrito Federal. Pois bem, agradeço a todas e todas que estiveram aqui. Vi que eu vou ler depois todos os comentários. Eu agradeço a presença. Na terça-feira que vem volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca que a gente insiste em chamar de país. Obrigado, gente.